Em algum momento da sua vida você já deve ter se perguntado: por que Deus não ouve a minha oração? Por que tudo na minha vida dá errado? Ou eu só queria que Deus atendesse esse pedido aqui? Eu também já estive nessa situação e é por isso que no Teologia da Galera de hoje eu quero falar sobre a oração, respondendo a pergunta: por que Deus não ouve a minha oração? Fica comigo até o final desse vídeo porque eu sou o Daniel Barcelos e você está no canal Teologia. Galera, muitas vezes parece que Deus ele não está nos ouvindo ou ele não tem nenhum interesse em atender aquilo que a gente está pedindo a Ele. Mas a verdade é que Deus tem muito interesse que a gente prospere em todas as áreas da nossa vida, seja física, emocional, espiritual, social, profissional, algo que você puder inventar aí, Deus tem interesse que a gente prospere. Para que a palavra de Deus ela fale por si só aos nossos corações, eu quero trazer um texto aqui para a gente analisar. João capítulo 15, versículos 7 e 8. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Em apenas 2 versículos, Jesus traz para nós aqui algumas verdades espirituais. E a primeira delas que Jesus está falando para nós é que nós podemos pedir tudo o que quisermos e nos será concedido. No entanto, essa é a segunda parte do versículo 7, porque no começo do versículo 7 nós encontramos uma partícula condicional, a partícula se vós estiverdes em mim. Ou seja, tudo que nós pedirmos a Deus, estando em Cristo, nos será concedido. Então não é todo e qualquer pedido que a gente faz para Deus que Deus nos concede. O nosso Pai querido ele é tão maravilhoso que mesmo a gente não estando tão conectado com Cristo, ainda assim Ele atende alguns dos nossos pedidos e orações. Olha, mas eu posso te dizer por experiência própria que esses atendimentos pontuais de Deus são apenas migalhas comparado ao banquete espiritual que Deus tem para nós. E a pergunta que vem logo em seguida que a gente tem que fazer, o que é na verdade estar conectado com Cristo? E estar conectado com Cristo é pensar como Jesus pensa, é amar como Jesus ama, é se importar com aquilo que Cristo se importa. Ora, a intenção de Cristo é que o Pai seja glorificado. E o versículo 8, aquele que a gente já leu, nos responde como é que Deus é glorificado. Porque nas palavras de Jesus, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E esse fruto aqui que Jesus se refere é nada mais, nada menos do que discípulos. Ou seja, a partir do momento que nos importamos com aquilo que Cristo se importa, buscamos glorificar a Deus com a nossa vida, nós começamos a frutificar com Cristo nessa videira verdadeira, formando um discípulo que vai gerar um outro discípulo para a glória de Deus. Então a primeira oração que você tem que fazer na vida, nessa caminhada com Cristo, é dizer ao Pai: Pai, por favor, me mostra quem são aquelas pessoas que Tu queres usar a minha vida para que eu forme um discípulo que vai gerar um outro discípulo. Pai, hoje eu percebo e reconheço que o Senhor tem interesse em modificar o mundo através dos discípulos de Jesus, porque orando assim nós saímos da categoria de fazer algo para Deus e entramos na categoria de fazer algo com Deus. E estar em missão com Deus é trabalhar nessa lavoura do Pai. E o nosso Pai querido, ele é um lavrador, não aquele que fica sentado assistindo os filhos trabalhando. Todos os dias Deus acorda cedo, nosso Pai acorda cedo e vai para a lavoura com as suas ferramentas, trabalhar para que essas árvores, essas videiras, deem muito fruto. E a pergunta que eu quero te fazer é: você está apenas querendo usufruir do trabalho do Pai nessa videira, ou você já está com Ele, trabalhando dia e noite para que essas videiras deem muito fruto? Isso faz total diferença, porque a partir de agora, realmente, tudo aquilo que você pedir ao Pai, Ele vai conceder. Pai, eu preciso de um sofá para minha sala para receber o meu pequeno grupo. Pai, eu preciso que o Senhor me dê vigor e disposição para eu fazer o meu discipulado. Pai, eu preciso que o Teu Espírito me instrua, me dê sabedoria, para que eu possa discipular e cuidar de vidas assim como Jesus fez. Pensar como Deus pensa, orar como Jesus orou e ter intimidade com as pessoas, assim como o Espírito Santo tem conosco. É tudo o que você precisa para que Deus ele atenda a sua oração. Faça isso e depois compartilhe aqui comigo e com todas as pessoas que assistem o canal Teologia. O que é que Deus está fazendo
através da sua vida. Se você realmente saiu da categoria de contemplador daquilo que Deus está fazendo e passou agora a ser um coparticipante do reino de Deus. E esse foi o conteúdo de hoje. Realmente não tive como falar tudo o que eu queria para o vídeo não ficar muito longo, mas se esse conteúdo foi útil para você, eu vou pedir para você clicar aqui em gostei, pedir novamente para você se inscrever, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo e outros do canal para o máximo de pessoas que você puder. Ao final eu vou deixar aqui outros 2 vídeos para você escolher o melhor para você, porque de teólogo e louco, você já sabe. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.